Olá, meus amigos do Jefa, sejam todos muito bem-vindos, amigos do Jefa e convidados também, para que a gente possa mais uma vez nos reunirmos aqui em sintonia, em pensamento, para mais uma palestra pública através do YouTube. Então é com muita alegria que o Jefa convida todos para assistir a mais um estudo na noite de hoje. E quem nos falará hoje será o amigo Vinícius Góes, lá da Bahia, do Centro Espírita Deus, Cristo e Caridade, na Serrinha, na Bahia. E o tema vai ser Quero fazer fortuna nesta vida. Então sejam todos muito bem-vindos, que a equipe espiritual da Casa de Francisco, nesse momento, acolha todos os corações, inspirando sempre nas melhores decisões e nos melhores incentivos, né, para a gente seguir aí a nossa semana no bem, sempre aprendendo cada vez mais. Então, nós vamos fazer uma prece para abrir os estudos da noite, para a gente se ambientar, para a gente preparar os nossos corações e ficarmos bastante receptivos aos ensinamentos que vêm por aí. Então vamos lá, meus amigos. Que possamos agora nos concentrar, mentalizar em coisas boas, acalmar os nossos corações, que possamos sintonizar com as boas energias da equipe espiritual do Grupo Espírita Francisco de Assis, que com certeza nos acompanha nos trabalhos da noite, que possamos pedir a Deus que abençoe mais esse momento de estudos, que estamos aqui de corações abertos, de almas também abertas a novos aprendizados, que num primeiro momento nos chegam através da inteligência, do raciocínio, mas que possam também aos poucos passar as nossas ações, as nossas pequenas ações diárias, aos nossos pequenos hábitos, que possamos ir nos transformando pouco a pouco, cada vez melhor, no sentido de nos tornarmos pessoas mais amorosas, mais compreensivas. Que possamos sempre espalhar o bem à nossa volta. Fique conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Olá, mais uma vez aos amigos do Jefa, Grupo Espírita Francisco de Assis, de Niterói. Saudações a todos os amigos, mais uma vez agradecer o convite para estar com vocês hoje. Estaremos juntos virtualmente e espero que também em pensamento e em sentimento, sintonizados com a mensagem da doutrina espírita e com o Evangelho de Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius Góes, sou trabalhador espírita do Centro Espírita Deus, Cristo e Caridade, no município de Serrinha, interior da Bahia. Pois bem, o tema que a gente vai pensar, tentar refletir na noite de hoje é quero fazer fortuna nessa vida. Ou se a gente quisesse fazer uma outra tradução, quem quer ser um milionário? Ou coisa do gênero. Então, de início, me parece importante a gente lembrar que essa aspiração de fazer fortuna na vida terrena não é uma aspiração nova, né? Não é uma aspiração do nosso espaço-tempo contemporâneo. Claro que muitas vezes a gente olha para como a gente se organiza hoje em dia em sociedade, então nosso modo de produção, ou como querem chamar alguns, nosso sistema econômico, o capitalismo, né? Falando de modo genérico, que
é o predominante em boa parte do mundo. Então, muitas vezes exacerba essa vontade de fazer fortuna, permite esse exagero, ou apela para um consumismo, para um fetiche da mercadoria, ou coisa do gênero. Mas se a gente olhar com carinho para a nossa história evolutiva enquanto espíritos que estamos sucessivamente reencarnando na Terra e construímos a história humana, a gente vai perceber que nos sistemas econômicos ou modo de produções passadas, esse desejo de fazer fortuna também esteve presente com força ou igual ou até maior do que no presente sistema econômico que a gente está. Então, se a gente lembrar, depois que a gente sai enquanto sociedade do coletivismo primitivo, né, que é aquela ideia da caça, da coleta, da pesca, de não acumular bens, só ter uma alimentação ali, uma vida para sobrevivência, se proteger das intempéries, do frio, coisa e tal, dar valor às primeiras manifestações culturais. Então, não tem essa ideia de acúmulo. Ainda nesse coletivismo primitivo já tinha as disputas territoriais, vamos chamar assim, as disputas entre clãs, famílias, os primeiros grupos tribais ali. Quando a gente dá voo e se afasta um pouco desse coletivismo primitivo, a gente já percebe, seja na antiguidade oriental, na China, Índia antiga, com o modo de civilização asiático, uma espécie de servidão coletiva, seja na antiguidade clássica greco-romana, com um modo de produção escravista, seja na Europa feudal, ou nas experiências socialistas que a gente viu surgir aí, principalmente no século XX, a gente vai perceber muito que, de alguma maneira, esse desejo de fazer fortuna, de acumular posses, bens materiais, está presente. Claro que características peculiares da época. Muitas vezes era a posse do ouro, da prata, dos tecidos, das especiarias, e com o avanço tecnológico, científico, industrial, diriam alguns, informacional, isso vai, de alguma maneira, se refinando. Então, a gente vai, enquanto sociedade, sanando algumas necessidades do passado, e como bem assevera os espíritos e Kardec, vai, muitas vezes, criando necessidades novas. Então, necessidades até que não são necessidades, né? Supérfluas. Então, há um exacerbamento das paixões, muitas vezes. Então, perceba que essa aspiração faz parte, então, da inferioridade temporária que estamos encarnando no planeta. Então, se a gente pegar aí que somos espíritos medianos, obviamente que muitos de vocês são já espíritos avançados, mas pegando um padrão, a média de normalidade dos espíritos no planeta, num nível mediano, que tem conquistas espirituais já, mas tem também muitas imperfeições, coisas a consertar, vamos chamar assim, a burilar, para que possam manifestar em suas ações a verdadeira criatura, essência divina que são. Então, nós estamos nesse processo evolutivo. Daí, em que pese experimentarmos variados sistemas econômicos, a gente vai perceber que essa aspiração de fortuna esteve presente. Quando o Kardec vai falar do progresso, no Livro dos Espíritos, a lei de progresso, na questão 785, ele até coloca, né? Qual o maior obstáculo ao progresso? Os espíritos respondem: o orgulho e o egoísmo. Nos referimos ao progresso moral, porque o progresso intelectual acontece quase que sempre. E aí os espíritos continuam uma resposta mais longa que eu não vou trazer aqui, vocês já conhecem ela. Mas o ideal é a gente lembrar aqui que orgulho e egoísmo como chagas da humanidade, quais, melhor dizendo, derivam outras complicações, como a vaidade, e aí como a ambição, como a ganância, e situações que vão estar envolvidas nessa busca desenfreada por uma fortuna material. Quando Kardec, inclusive, comenta várias questões da lei do progresso, ele até chama atenção, que nós estamos experimentando uma civilização imperfeita, no sentido que a gente avançou do ponto de vista intelectual. Do ponto de vista intelectual, a gente avançou. Isso quer dizer que a gente foi desenvolvendo invenções, desenvolvendo o intelecto, avanços técnicos, científicos, a indústria, e por aí vai, e a gente foi criando condições de bem-estar material para boa parte da população do planeta. Claro que muita gente vive ainda, muitos espíritos ainda estão encarnados em condições de miséria material e pobreza, mas boa parte da sociedade hoje, se a gente pegar, por exemplo, o Brasil, que é dito um país em desenvolvimento, boa parte dos brasileiros vivem em condições melhores do que reis e imperadores do passado, condições de conforto, de coisas até simplórias, como
o fogão a gás, energia elétrica, que certos reis imperadores do passado, com opções de entretenimento, coisas que certos reis imperadores do passado não tiveram acesso. Então, com o progresso intelectual, individual e coletivo da humanidade, a gente construiu condições melhores de bem-estar material. Claro que falta expandir essas condições para que acesse todos os espíritos encarnados na Terra. Mas falta desenvolver o outro lado. Nesse a gente tem deixado a desejar, que é o avanço, o progresso moral. Esse que precisa de um exercício, de uma força de vontade, de uma disciplina maior para desenvolver. Então, a proposta do Espiritismo é que a gente alie progresso intelectual e progresso moral, para aqueles andames de montada a gente possa, de fato, construir algo, enquanto sociedade, que a gente possa chamar de civilização, com letras maiúsculas, vamos chamar assim, ou civilização completa ou perfeita, na linguagem da codificação. Kardec vai tratar também, no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre essa relação com a busca pela fortuna, com a busca pela riqueza material. Então, no capítulo 16, intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon, Mamon aí querendo dizer o dinheiro ou a riqueza, o dinheiro ou a riqueza material de modo geral. E aí ele vai dizer que seriam, pegando aquela passagem evangélica, que são dois senhores, aí, né? Ou você serve Deus, ou coloca Deus, os princípios divinos como norteadores da sua vida, ou coloca a riqueza material como esse princípio norteador. As duas podem conviver? Podem, mas só uma das duas situações podem ser norteadoras da nossa existência, enquanto encarnado e enquanto espírito também desencarnado. E aí, qual é a ideal para a gente colocar como norte das nossas existências? Seria os preceitos divinos ou a questão da riqueza material? É esse o conflito que se coloca. Então, nesse capítulo, onde ele trata mais detalhadamente dessas questões, ele fala da salvação dos ricos, da necessidade que a gente se preserve da avareza, traz a parábola do mal rico, o que já nos leva a crer que se há um mal rico, e deve se haver que há um rico bom. Então, veja que ele já abre o leque aí, que a questão de nível evolutivo independe da conta bancária, não há associação direta. Então, pode haver pessoas com posses materiais no nível evolutivo do ponto de vista intelecto-moral atrasado ou adiantado, ou uma pessoa sem posses materiais com um nível intelecto-moral atrasado ou adiantado. Então, a conta bancária não define nosso nível evolutivo. E dentre todas as sub-ramificações que ele trata, uma nos chama atenção e que eu gostaria de relembrar ela com vocês hoje, que é a passagem que Jesus dialoga com o mancebo rico. Então, o mancebo rico vai em direção ao mestre, e aí ele questiona, né, o jovem rico: bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? E aí o mestre responde: por que me chamas bom? Bom, só Deus. Então veja que Jesus já aproveita a oportunidade aí para nos dar um ensinamento e nos mostrar o valor da humildade. Então, bom só Deus. Ele procede: para adquirir a vida eterna, basta guardar os mandamentos. E aí o mancebo rico questiona: que mandamentos devo guardar? E aí Jesus vai fazer a listinha lá maravilhosa, né? Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dará falso testemunho, honra pai e mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. Se a gente fazer uma pausa aqui e olhar brevemente essa lista, não matarás é um mandamento que, coletivamente, enquanto sociedade, a gente já percebe que é o correto. Tanto que a gente já tem leis punindo o homicídio e até os maus tratos aos animais, o assassino de animais por perversidade, fora do âmbito da alimentação, por exemplo. Então, veja que o não matarás a gente já reconhece, ainda enquanto espírito mediano, já reconhece que é um equívoco e já tem leis humanas punindo esse não matarás aí. Em que pese, boa parte de alguns espíritos, ou boa parte dos espíritos encarnados, ainda infringem esse mandamento do não matarás. Mas a gente já reconhece que isso é necessário. Então, não matar, a gente já passou dessa fase de matar. E aí, a gente tem o próximo mandamento: não cometerás adultério. Aqui, nesse não cometerás adultério, claro que Jesus pode estar se referindo aqui mais estritamente ao adultério no sentido conjugal da coisa,
né? Mas ele pode ampliar também para o adultério, no sentido de não adulterar a gasolina, não adulterar o nome da prova, não pegar transcrições de trabalho alheio e colocar no seu trabalho e dizer que é seu. Então, esse adulterar aqui, a gente pode ampliá-lo. Se a gente for perceber, boa parte de nós ainda cai nesse cometer adultério, seja no sentido conjugal, e aqui conjugal não só no casamento formal, mas na união afetiva entre dois seres, seja no sentido conjugal, seja no sentido de adultérios vários aí que dão a escapadinha da seara da honestidade. O outro que ele coloca, não dará falso testemunho. Então, aqui, muitas vezes, é a criança que chuta a bola, quebra a vidraça ou o jarro da mamãe e diz que não sabe o que foi alguém que passou de alguma pedra, ou aquela mentira, muitas vezes, que a gente diz que é inocente. Então, esse não dá falso testemunho aqui, muitas vezes a gente se pega ou nem se percebe caindo nesse erro. O honrar pai e mãe tem aquela questão de, se os pais cuidam dos filhos, que são os espíritos que encarnaram ali, precisam de acompanhamento ainda na infância, com todo o amor, porque os filhos não cuidar ele, retribuir esse amor na velhice, seria o correto, por exemplo, e muitas vezes a gente se deixa passar disso aí e não honra a função filial, vamos chamar assim. Então, a gente reconhece que há uma missão paterna e materna, mas muitas vezes finge que não existe uma missão filial de ligação afetiva e resolução dos problemas com aqueles espíritos que estão provisoriamente na condição de nosso pai ou de nossa mãe, por exemplo. E o mandamento mais profundo, vamos chamar assim, ama teu próximo como a ti mesmo. Eu não sei vocês, mas eu confesso que eu ainda não estou nessa condição de amar meu próximo como a mim mesmo. Então, é claro que a gente pode até alegar que ama uma esposa, um marido, um pai, uma mãe, um filho, um amigo próximo, mas será que a gente ama indistintamente um amor universal, fraternal, que não olha a quem, que acolhe a todos, seja aquele que é abastado financeiramente, seja um mendigo, seja um criminoso? A gente tem esse amor ao próximo como assim mesmo, de modo generalizado? É isso que Jesus está falando aqui. Então, perceba que, tirando não matarás, que a gente já reconhece formalmente, e um pouco do adultério que a gente reconhece também, as outras situações a gente muitas vezes vê como situações que está no campo da ética, da moral, que a gente ainda não cumpre muito bem. Mas aí a gente vai voltar para a passagem e ver o que é que o mancebo rico responde, né? Então, Jesus diz, para guardar esses mandamentos, se quiser a vida eterna, ele diz: tenho guardado todos esses mandamentos, desde que cheguei à mocidade. O que ainda me falta? Então, veja que esse mancebo rico ele é diferenciado. Então, para usar a linguagem aí do futebolista da atualidade, ele está em outro patamar. Então, ele não está no padrão de normalidade dos espíritos encarnados na Terra, ele já cumpre, segundo ele, em tese, todos esses mandamentos aí, já os guarda. Então, ele precisa dar um passo além. O que ainda me falta? E aí Jesus responde: bom, se você já cumpre isso aí, né? Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás tesouro no céu. Depois vem e me segue. Então, veja que aqui a gente lembra quando Joana de Ângeles, espírito, né, pela psicografia de Divaldo Franco, no livro Vidas, Desafios e Soluções. Então, quando ela trata lá dos vários problemas existenciais e desafios que vão aparecendo na nossa vida, ela faz um alerta interessante, quer dizer que quando a gente vai evoluindo, progredindo enquanto ser espiritual, avançando na escala evolutiva do ponto de vista, inclusive, intelecto e moral, a gente vai se deparando com novos desafios, novas situações que nos vão fará aprender e evoluir mais. Então, quando eu passo por um desafio, dou um passo evolutivo, aparecem outros lá na frente que muitas vezes com maior grau de complexidade do anterior que eu passei. Então, se o mancebo rico, diferente da maioria de nós, já guarda todo esse mandamento, Jesus disse: então você vai para a próxima fase. Tem uma próxima fase aqui, vamos ver se você vai para a vida eterna. E aí dá a ele o próximo desafio. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, terá tesouro no céu e me segue. Esse seguir é o quê? Dedicar sua vida a esse amor universal, indistinto, sem preocupação nenhuma com os bens materiais, que já é um nível avançado aí, já é um nível de fé, mas não uma fé meramente, vamos dizer assim,
uma fé mística ou uma fé ritualística, mas uma fé de convicção, de certeza que a providência divina agirá, porque tudo funciona de acordo com a lei de Deus. Então, quem tem essa fé convicta, que é mais do que uma fé raciocinada, essa fé raciocinada, intuitiva, convicta, essa percepção ampliada, vai confiar na providência divina e não vai ter grandes preocupações com os bens materiais, porque vai se dedicar a sua vida a manifestar a vontade de Deus na terra. Vide Jesus, por exemplo. Então, esse é o desafio que Jesus apresenta, a próxima fase do desafio. E aí o mancebo rico, ouvindo essas palavras, sai todo tristonho. Por quê? Pois possuía grandes haveres. E aí Jesus vai falar aos discípulos, né? Em verdade vos digo, difícil é que um rico entre no reino dos céus. E aí tem aquela outra questão semântica, a questão lá da palavra lá sobre a analogia com o camelo, que a gente não vai entrar aqui. Então, a ideia é, quando a gente atinge novos degraus no processo evolutivo, quando a gente avança, sempre há o que crescer. Há mais para a gente avançar. Então, veja que cabe a gente até analisar. A gente está nesse nível aí do mancebo. Claro que a gente pode olhar, ele deu para trás, desistiu, recuou na proposta do Cristo. Mas ele, segundo a gente partindo do pressuposto que ele está falando sinceramente a verdade ali, ele já está num nível ali que já cumpre vários mandamentos. Então, perceba que a gente tem que ver e ter a capacidade de contemplar nossa condição evolutiva, contemplar a condição, no caso aqui do mancebo, e ver em que nível a gente se encontra e como prosseguir nesse processo. E aí vale a gente frisar, como Kardec, inclusive, comenta no próprio Evangelho, que não é uma norma de etiqueta social. Então, Jesus não está ali dizendo que todos nós devemos vender todos os nossos bens, dar aos pobres e segui-los, e amando distintamente naquele momento, na presente encarnação. Por quê? Tal frase seria, de alguma maneira, condenação do trabalho, seria do trabalho profissional que recebe remuneração, seria, de alguma maneira, condenação da riqueza, dizendo que ela seria incompatível com a felicidade humana, e a própria experiência nos comprova que não é bem assim, né? Então, se a gente perceber países aí ditos desenvolvidos, onde a população tem um nível de bem-estar material considerável, mas sofre com outros problemas, outras angústias do ser, questões emocionais, que podem até ter como consequência o suicídio, por exemplo. Então, o bem-estar material é importante, já que estamos encarnados, mas ele não é primordial. Não há uma incompatibilidade entre a riqueza e a elevação espiritual. A gente vai chegar lá. E aí, Kardec diz que, com tal passagem, Jesus, inclusive, está aproveitando para nos mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo. É um obstáculo à nossa evolução, ao nosso progresso espiritual, entenda-se, ao nosso progresso intelecto-moral, nos dois campos que a gente precisa avançar. Se a gente se pergunta em qual patamar a gente está, a gente poderia até lembrar, será que eu estou no patamar, lembrando o nome do grupo espírita, no patamar de Francisco de Assis, de me dedicar minha vida ao cuidado do outro, ao zelo do outro, ao amor ao outro, sem preocupação com os bens materiais, a partir do momento ali de conversão que ele tem? Será que eu estou no patamar de uma irmã Dulce, que desde do início da adolescência ali já quer improvisar, já busca improvisar um lar de acolhimento na casa dos pais, e depois de adentrar num ambiente religioso, faz uma obra incomensurável que dá frutos até hoje de cuidado do outro, de se colocar à disposição do outro? Então, se eu estou nesse patamar, tudo bem, posso me desfazer dos bens materiais e seguir. Mas se, por um acaso, você, a gente não está nesse patamar ainda, é importante que a gente busque equilibrar-se para não dar um salto maior que a perna e não escorregar no processo evolutivo. Então, é necessário aí que a gente, vamos dizer assim, tente equilibrar, se a gente não está nesse patamar de seguir o mestre nessa dedicação de amor agora, a todo momento, 24 horas por dia, e dedicação ao outro, a gente pode buscar equilibrar o trabalho profissional de remuneração, de busca de sustento para a vida material nossa e dos que nos cercam, e o trabalho espiritual. Trabalho espiritual é esse, que nada mais é que o trabalho de autoaprimoramento, que pode
se basear num trabalho voluntariado, né? Na visita ao hospital, doações, acolhimento, envolvendo em alguma associação, numa ONG, no centro espírita, isso é importante. Mas, para além disso, o trabalho de automelhora, de autoobservação e automelhora. Além desse trabalho de doação externa, o trabalho de modificação da nossa vida interior, de modificação do jeito que a gente se reconhece e de que a gente se manifesta. A gente se reconhece espírito imortal e por que não vivemos como tal? Muitas vezes tem a frase famosa lá de Teilhard de Chardin, né? Somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Mas muitas vezes a gente se comporta como fôssemos seres materiais que de vez em quando quer ter uma experiência espiritual, uma oração, uma contemplação, um afeto sincero e gratuito ao próximo. Então a gente precisa inverter aí, se reconhecer de fato ser espiritual e viver como tal. Para viver como tal, o autoconhecimento é indispensável, né? Então, se a gente lembrar, quando Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, dá aquele tratado, aquela, vamos dizer assim, orientação, que a gente possa, ao final do dia, se observar, olhar nossas ações, ver que ações tivemos, o que pensamos, o que sentimos e o que precisamos ou não corrigir, ele está falando justamente dessa busca de autoanálise para nos redirecionar no nosso crescimento espiritual. E aí é preciso a gente ter um cuidado, inclusive no que diz respeito a essa busca de fortuna. Porque muitas vezes a gente faz uma interpretação enganosa, né? Os termos são ambíguos. Então, muitas vezes, se eu sou avarento, eu me chamo de econômico, precavido. Então, eu transformo uma imperfeição numa virtude. Se é o vizinho, eu digo, não, o vizinho é mão fechada, mão de vaca, é avarento, é ganancioso. Então, a gente tem essa capacidade de se auto-iludir, de se auto-enganar. Então, é preciso que a gente faça essa análise com equilíbrio. Nem se jogando lá para baixo, só vendo imperfeição, que, obviamente, a gente tem conquistas espirituais da nossa trajetória evolutiva, nem enxergando só possíveis virtudes que a gente tem. É preciso fazer uma análise equilibrada. Então, há também, os espíritos comentam, a gente vê relatos à torta e à direita, muitas vezes a gente, na nosso processo de autojustificação ou autoilusão, diz, não, é porque eu estou acumulando bens materiais para dar um conforto à minha família, eu não posso deixar meus filhos, meus parentes desamparados quando eu desencarnar, coisa e tal. E aí vem a questão, esse acúmulo, de fato, é um desejo sincero de ajudar os parentes ou é um auto-engano? Suponhamos, como diz os Espíritos lá no Evangelho, que seja um desejo sincero de ajudar os parentes. Ao fazer isso, eu estou ajudando esses filhos ou eu estou dando um exemplo dele que os bens materiais é o mais importante na vida? Ou eu estou dando um exemplo, ou um mau exemplo, melhor dizendo, do egoísmo? Ou eu estou, inclusive, influenciando de maneira negativa no processo educativo dessas criaturas que, se perderem no futuro, diante da herança suntuosa, que pode, inclusive, gerar brigas na família, como a gente vê por aí, eu vou ser corresponsável, tenho uma perninha ali de cumplicidade nesse processo de perdição, porque dei um exemplo equivocado na vida. Então, a gente precisa atentar para esses detalhes aí que parecem pequenos, mas que constrói nossa caminhada evolutiva. Então, se perguntar, qual a nossa relação com os bens materiais? Nós vivemos para consumir ou nós consumimos o necessário para viver, sustentar o nosso corpo físico, que é nosso instrumento do espírito, para manifestar a vontade divina na Terra? Então, é o chamado de Jesus para os discípulos, buscai os tesouros dos céus, aquele que as traças não roem nem o ferrugem, que os ladrões não roubam. Quais são os tesouros dos céus? Virtudes e conhecimentos. São os tesouros que a gente deve buscar. Então, se a gente lembrar, se eu sou paciente, conquistei a virtude da paciência, não foi nessa vida agora, na trajetória evolutiva, não tem, sei lá, irmão ou chefe chato, não tem o marido ou a esposa que vai tirar minha paciência. Se alguém, entre aspas, tirou minha paciência, é que eu não tinha conquistado, eu não tinha sedimentado essa virtude ainda. Então, se eu sou honesto, pode passar a mala de dólar, de euro, de libra, que seja. Aquilo, se não é da minha propriedade, do trabalho honesto, eu não vou adquirir, porque eu construí a qualidade da honestidade. Agora, se eu tento dar um jeitinho brasileiro, atravessar ali na hora da fila do banco, tento fazer alguma situação inadequada,
É porque não construí ainda a honestidade enquanto virtude em meu ser. Ainda não tem enquanto conquista espiritual. Posso buscar. Eu dei esses 2 exemplos aqui, mas isso serve para todas as virtudes que a gente pode buscar conquistar. Essa é a nossa necessidade. Então, veja que os maus hábitos, então os vícios, a gente adquire repetindo eles sistematicamente. Então, as virtudes, a gente precisa também de um avanço paulatino, inclusive essas relacionadas a como lidar com os bens materiais. Então, eu lembro que na minha adolescência, né, ali, eu conversando com minha mãe falava, mas Vinícius, o povo vai te chamar de doido, tu só anda com 2 calças, olha como as calças já tá. E aí eu brincando com ela, né? Eu dizia, olha o evangelho, olha o que Jesus diz, lembra, olha os pássaros dos céus, Deus nos dá o de comer, olha os lírios do campo, como eles se vestem bem. Então, não se preocupa com o dia de amanhã, buscai primeiramente o reino de Deus e tudo vos será dado por acréscimo. Obviamente que eu não estava ali na adolescência manifestando meu desprendimento sincero dos bens materiais. Eu apenas estava desenvolvendo ali um senso de economia misturado com avareza e aproveitei do humor para brincar com minha mãe. Hoje, naquele tempo, eu dizia, eu tenho 2 calças, uma eu uso quando tiver suja, eu boto para lavar e uso a outra, e assim vice-versa. Hoje em dia eu já avancei, já tenho 4, então não uso mais esse recurso humorístico para tratar desse assunto com ela. Mas perceba, isso não era uma ideia de desprendimento da minha parte, mas um desenvolvimento ali de economia e avareza. O importante não é jogar os bens materiais fora, mas a gente pensar quais valores norteiam nossa vida. A busca de bens espirituais ou a busca de bens materiais? Se eu busco bens espirituais, eu direciono, vamos chamar assim, nossa profissão, nosso trabalho, para quem tem essa possibilidade, nossa carreira, ou meus estudos, ou minha busca de melhoria pessoal, ou minha busca nos tratos das relações familiares e profissionais. Se eu direciono isso, tendo como norte a conquista de bens espirituais, virtudes e conhecimentos que vão me ajudar a avançar no progresso intelecto-moral, não há problema eu ter bens materiais dentro do necessário para prover a sobrevivência ali. A questão é o que é esse necessário. Lembra do auto-engano? Muitas vezes a gente coloca supérfluos como necessários. E aí mora um problema que pode, inclusive, prejudicar nosso processo evolutivo. Então, é interessante que a gente olhe qual é a verdadeira propriedade. Então, meu pai costumava dizer que a gente deveria falar comigo e com meu irmão, vocês devem construir a bagagem, estudem. Eu acrescentaria, como ele não é espírita, né? Mas eu acrescentaria. É preciso que a gente construa bagagem espiritual. É preciso que a gente busque se realizar interiormente, buscar ter uma vida interior plena, que busque o exercício das virtudes, a conquista de degraus evolutivos paulatinamente. Vai ter os momentos de oscilações, que a gente vai perceber que se equivocou, vai ficar tristonho, que nem um mancebo rico, mas a gente vai prosseguir no processo, porque não se retrógrada, a gente só avança, pois a lei é de progresso. Então, é preciso cultivar essa vida interior, colocando como norte a busca como diria Joana de Ângeles, as conquistas que nos planificam, ou, no dizer de Jesus, os tesouros dos céus. E aí, vale lembrar também que a gente está aqui na Terra provisoriamente. Então, é temporário nossa estadia aqui. Logo, logo, mais cedo ou mais tarde, a gente vai voltar para a pátria espiritual, para o mundo primordial, aquele onde tem a nossa vida plena, sem a, entre aspas, prisão e limitações do corpo físico. Então, nesse mundo espiritual, então, os espíritos comentando essa passagem no Evangelho segundo o Espiritismo vão dizer, quando viaja para um país distante, se prepara de acordo com aquele país. Então, vou viajar para a Rússia, para a região da Sibéria. Não vou levar nem sunga, nem biquíni. Né? Vou viajar para o extremo norte do Canadá. Não preciso de camisetinha lá. Eu vou levar roupas que suportem o frio, ou seja, roupas adequadas ao lugar para onde eu estou viajando. Se nós vamos para o mundo espiritual, vamos levar ouro?
prata, os espíritos até questionam. Quando chegares no mundo espiritual, não vão te perguntar quanto tu acumulou de ouro, quanto tu acumulou de prata. Se fosse hoje em dia, eles diriam quanto tu acumulou de bitcoins, ou quanto acumulou de ações na Bolsa de Valores, das petroleiras, da vida, das grandes lojas de varejo. Não vão perguntar isso. Vão perguntar quanto tu acumulaste de tesouro dos céus, de virtude e conhecimento. E aí a gente não vai precisar responder verbalmente. Nossa condição de espírito, usando um corpo espiritual, o perispírito vai manifestar isso na nossa vibração espiritual. Não vai precisar verbalizar. Não tem como se enganar. A gente vai ser desnudado pelo nível evolutivo em que estamos. Então, é importante que a gente aprecie essa estadia na Terra, use dos bens naturais, dos bens materiais, com equilíbrio, para que construamos, de fato, um repertório, um arcabouço de tesouros espirituais imprescindível para a nossa evolução e para a nossa estada no mundo primordial, que é a vida espiritual. Então, lembremos disso, tenhamos isso como um norte e busquemos em nossa vida diária, nos pequenos gestos, nos pequenos pensamentos, nos sentimentos que nos colocamos, olhar o que priorizamos nesse momento. Qual deve ser o norte das nossas ações? Ou, para quem já está num nível avançado, que já conquistou, já cumpre aqueles mandamentos que Jesus listou como ser burrico, pode dar outro passo. Pode já se dedicar integralmente ao cuidado do próximo, ao zelo do próximo, a ser na Terra um emissário divino que manifesta 24 horas por dia a vontade de Deus, que é caridade no sentido mais pleno do termo, é amor e movimento. Quem ainda não está nesse nível, após fazer um exercício de autoexame, pode buscar o equilíbrio, que é usar dos bens materiais para ter bem-estar material, propiciar bem-estar material, inclusive para aqueles que estão mais necessitados na presente encarnação, e buscar desenvolver prioritariamente os bens espirituais. Buscar primeiramente, não exclusivamente, primeiramente o reino dos céus, e tudo vos será dado por acréscimo. Essa era a mensagem que a gente gostaria de trazer para vocês hoje. Espero que tenha apontado os caminhos para reflexões, que a gente possa continuar pensando nisso, cada um juntos, sintonizados, para buscar colocar empreitadas melhores nas nossas práticas diárias e nortear melhor nossos hábitos. Para finalizar nossa atividade de hoje, eu vou compartilhar com vocês um poema sobre as bem-aventuranças, que é, inclusive, um estado de felicidade que a gente não tem nem, talvez, tato e sentido para perceber no atual momento evolutivo que estamos. Mas, se buscarmos progredir intelecto e moralmente, construindo uma fortuna de bens espirituais, chegaremos já nesse estado de alma das bem-aventuranças. Muita paz, e o poema sobre as bem-aventuranças é esse. Bem-aventurados os aflitos. Incrível! Como não achar que Jesus pensava em nós antes mesmo de recitar isso? Então anotou, digitou e tuitou Mateus. E o mais belo poema luz do reino dos céus nasceu. Bem-aventurados pobres de espíritos. Ah, se soubéssemos como é fácil ser herdeiros de um mundo mais bonito. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Crianças da humanidade, o que fazemos de nossa evolução? Sejamos firmes, mas não arredios, equilibrados e tranquilos, pois seremos bem-aventurados enquanto brandos e pacíficos. Não cutucai a trave alheia que inflama outros olhos. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Bem-aventurados todos nós, filhos bem-amados, jupiterianos, marcianos, capelinos e terráqueos, bem-aventurados de tantos tipos. O que Jesus quer nos falar? Amar, amar e amar. Tal é o verbo a encarnar. Amai, 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 que a vossa luz há de brilhar. Muita paz.